Deparando-se com a tentação. Esse é o nosso tema para o trecho de Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. Vamos continuar nesta noite, olhando esta passagem, mais uma vez, sendo edificados por ela. Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho, o primeiro livro no Novo Testamento, capítulo 4. Vamos do verso 1 ao verso 11. E antes de irmos a todos esses versos, vamos enfatizar, lembrar um em particular, que é o verso 10. Vamos dizê-lo juntos, vamos proclamá-lo juntos. Então, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Acho que mais uma vez seria de grande benefício para nós. Então, outra vez, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E agora então o texto todo, Mateus 4, de 1 a 11, a narrativa do evangelista, o escritor Mateus, sobre a vida, obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aqui ele vai relatar a chamada tentação de Jesus. E se dá, se você ler os versos anteriores, logo após o batismo dele. Então, é o momento quando ele assume publicamente, começando com o batismo, a missão para a qual ele veio. Então, começa o chamado ministério dele de 3 anos, que vai culminar com a morte. Mas, junto com o batismo, vem a tentação. Ele há, então, de passar por ela como um de nós e por nós. E passa como um de nós e por nós, mas então, sem cair na tentação, sem se entregar a ela, mas vitorioso, para ser um de nós, mas diferente de nós, sem culpa, para ser o nosso Salvador, tomar o nosso lugar na cruz. Então está a narrativa aqui de Mateus 4, de 1 a 11. Ouça a palavra do Senhor, que cada coração e mente se abra nesse momento para a palavra de Deus. Diz assim a palavra: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Esta é a palavra do Senhor. O Flautista de Hamelin é um conto antigo, muito antigo, da Idade Média. Este conto diz que no vilarejo lá da Europa aconteceu uma praga de ratos. O lugar foi infestado com muitos ratos, tornando a vida quase impossível. A cidade se moveu para tentar vencer o problema, o prefeito também liderando tudo, mas nada conseguiam. Surgiu um sujeito que disse que ele poderia resolver o problema. E
ele disse que resolveria o problema se concordasse em pagar a ele então uma boa quantia de dinheiro. Foi combinado o valor, e esse sujeito era um flautista, e ele então começou a percorrer a vila tocando a sua flauta, e esta flauta dele encantou os ratos, atraiu os ratos, e ele foi marchando para fora da cidade com os ratos, e os ratos o seguiram, e ele conduziu todos os ratos para um rio, onde morreram afogados. Aí ele volta para receber o dinheiro combinado, mas o prefeito mudou de ideia e não paga o combinado. O flautista então, para se vingar, percorre a cidade novamente tocando a sua flauta, mas agora o efeito é que as crianças começam a segui-lo, e a história, e até se argumenta que alguns aspectos são verdadeiros dessa história. 130 crianças aí, as crianças da vila, do vilarejo, seguiram o flautista, e ele as levou então para campos distantes, onde uma montanha ali se abriu, uma caverna, as crianças entraram e foram soterradas todas ali. O perigo de ser cativado por uma ilusão, algo que parece atrativo, mas é atrativo por causa de uma concatenação, uma leitura nossa equivocada, que não percebe que neste grande atrativo, na verdade, há uma ilusão que leva a uma destruição. Li um verso pouco tempo atrás, um versinho de poucas linhas, 4 linhas, que dizia o seguinte: num dia de ilusões e no outro de confusões, nas suas ilusões basearam as suas conclusões. Você ouviu? Num dia de ilusões e no outro de confusões, nas suas ilusões basearam as suas conclusões. Este fenômeno nosso de percepção equivocada, isto pode acontecer em qualquer um dos nossos sentidos, mas primeiramente tem a ver com o nosso arrazoar, nosso aquilatar intelectual e mental daquilo que estamos abordando. E aí é que está então o perigo de cairmos num desses fenômenos de percepção equivocada. E há experiências diferentes. Há a experiência da miragem, essa palavra miragem que nos vem do francês, que é olhar, maravilhar-se. E a miragem é quando, por causa da presença de um alto calor, um efeito de luz, um objeto à distância, a realidade à distância se distorce diante dos nossos olhos. Aí então é um efeito mais visual. Há também a experiência da alucinação, mas a alucinação é diferente. É quando a mente está avariada, afetada, e ela inventa, não é, uma realidade falsa, inexistente. Essa é a alucinação. Aí é uma falha da mente que não está bem. Mas há a ilusão. Entre esses fenômenos de percepções equivocadas, a ilusão é a distorção ou a interpretação errada de uma percepção quando estamos lúcidos e acordados. Estamos lúcidos e acordados e nós fazemos uma interpretação equivocada da percepção que nós temos de uma dada realidade. Essa é a ilusão. Talvez você diria: a miragem para mim pode acontecer ou não, acontece com todos nós, mas não é um problema meu. A alucinação não é meu problema, minha mente está bem. Mas a ilusão é algo que todos nós podemos enfrentar, passar, com consequências terríveis para as nossas vidas. É preciso então prestar atenção, avaliar com os critérios corretos. E quando nós pensamos no nosso andar com Deus e olhamos esse texto de Jesus Cristo sendo tentado, nós vamos ver que a tentação passa pela ilusão. A tentação
para nos derrotar, precisa nos levar a viajar por uma ilusão. E é isso que o diabo tenta fazer com Jesus Cristo nesse momento, quando ele é tentado, como preparação dele para o seu ministério por nós. E a tentação dele, na verdade, se revela como uma provação, isto é, ele passa pelo fogo e sai do outro lado, mais confirmado, mais preparado, enquanto ser humano. E aqui está então o diabo usando da ilusão para tentar Jesus Cristo. E então, da mesma forma, é pela ilusão que ele tenta chegar ao nosso coração e mente e nos conduzir aos seus caminhos. Fique atento à ilusão na tentação, o uso da ilusão na tentação. Na verdade, precisamos fazer como Jesus Cristo, desconstruir as ilusões da tentação. Porque a ilusão é um concatenar de ideias equivocadas. E aí precisamos desmanchar esse raciocínio equivocado para irmos ao raciocínio que não é ilusório. Desconstrua então, é a mensagem do Senhor para você, desconstrua sempre as ilusões da tentação. E ela vem, toda vez que você for tentado, há uma ilusão ali presente. Você é tentado. Estou falando a um coração aqui nesta noite, uma mente, uma vida que é tentado? Não, você não é tentado. Você não acredita em tentação, você não percebe ela por perto. A verdade é que nós somos seres espirituais e nós vivemos no mundo rompido com Deus e nosso coração também quer correr para longe de Deus. Precisamos da salvação em Jesus Cristo, porque senão nós vamos caminhar no outro caminho e vivendo com Cristo, na verdade, nós sentimos e encontramos ataques diabólicos. Quem é que pode negar o fato de ser tentado? É preciso desconstruir então a ilusão que sempre está na tentação. E a ilusão, então, na tentação, vem de algumas formas. E uma das formas é nos dizer: satisfação vem dos apetites. Satisfação vem dos apetites. Esta proposta, esta ilusão na tentação é uma proposta que envolve a carnalidade, uma proposta de vida e de situação carnal, carnalidade, que é baseada então no saciar, no apetite. Isto é, a vida, o momento, é algo que você deve abraçar pensando no seu apetite. Aqui está Jesus Cristo, em jejum, oração, fome. O apetite está falando, e nesta hora então o diabo ataca com uma grande ilusão. Por que você não transforma pedras em pão? O diabo vem para levá-lo a uma ilusão em relação ao seu apetite. Pão, prazeres, ser saciado nos meus apetites, ter o prazer do saciar. Toda vez que saciamos um apetite, há um prazer imediato. E aí pode ser o alimento, pode ser a diversão, pode ser o sexo, pode ser o consumismo. E os apetites estão aí em nós, gritando. E como nós temos apetites, eles podem também ser aguçados do lado de fora. O diabo usa o mundo, a mídia, para nos aguçar nossos apetites. Então a questão é o pão, o apetite. Esse é o ataque que Jesus recebe. E Jesus tem duas possibilidades. Ele está em jejum e oração preparativo, provação. Isto é parte da missão dele. Ele precisa atravessar essa provação naqueles momentos, antes de começar seu ministério. Ele sairá assim então, realmente identificado conosco, para ser o nosso Salvador e chegar à cruz em condição de ser um de nós, mas sem pecado, sem dívida, para tomar a nossa dívida, nosso pecado sobre ele. Ele veio para isto, mas por que não
satisfazer o seu apetite. Jesus pode ficar na sua missão e permanecer com o seu jejum e não entrar por atalhos, cumprir o que ele tem que cumprir. Ou ele pode simplesmente abrir mão disto. Não vou caminhar com o plano de Deus para o qual eu fui enviado. Vou buscar satisfazer os meus apetites. Nesse momento aqui o que me satisfaz são os meus apetites. Pão para mim, pão para mim. O grande perigo dos apetites. E pensar que a nossa satisfação primeira vem da satisfação dos nossos apetites. E essa proposta tem a sua natureza. E podemos pensar na natureza dessa proposta em contraposição à proposta da palavra de Deus. Quando nós vemos a resposta de Jesus Cristo, diante disto, fica muito claro esta contraposição. Qual foi a resposta dele? Jesus se remete ao livro de Deuteronômio com essas respostas dele. Ele cita a palavra de Deus. Ele diz o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não nega o pão, ele não nega o apetite, ele não condena o pão, ele não condena o apetite, mas ele coloca no lugar as coisas, fazendo uma contraposição. Encontramos aqui então pão, o apetite, versus verdade. O pão versus verdade. Encontramos aqui a contraposição entre o apetite, que é dessa natureza, da ilusão aqui, versus o conhecer a verdade de Deus. E nós temos aqui a contraposição do saciar, que é a proposta aqui, em primeiro lugar o saciar, versus o obedecer e se relacionar com Deus. Nós encontramos aqui a contraposição, diabo, a ilusão dizendo prazer, prazer, prazer. E a palavra de Deus dizendo, então, Jesus na sua resposta, Deus, Deus e Deus. É óbvia a contraposição. Satisfação vem dos apetites, diz a ilusão diabólica quando nos tenta. Sacia esse apetite seu. Agora, do seu jeito, do jeito que você quer, a qualquer momento, de qualquer forma, ouça a mídia com as suas ilusões. E aí então você vai ser satisfeito. E Jesus Cristo diz: para com isso, não é por aí, não é por aí. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta ilusão aqui da tentação, que a satisfação vem dos apetites, nos leva a uma atitude que diz: apetites podem nos satisfazer. Saciar os apetites pode nos satisfazer. E mais diz, deve-se satisfazer os apetites sempre e de qualquer forma. O importante é saciá-los. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos alerta que esse caminho não é de satisfação, mas de frustração. Que nós haveremos de perceber que os apetites nunca poderão nos levar à satisfação que nós desejamos, ansiamos e buscamos. Por mais que nós viemos a experimentá-los, por mais que venhamos a satisfazê-los, seremos sempre insatisfeitos. Não há este alcançar de satisfação, seja no que for, seja no alimento, seja no sexo, seja no consumismo. Houve um homem que fundou um grande império chamado John Rockefeller. E você deve ter já ouvido falar do Centro Rockefeller em Nova York. Foi um magnata. Lidou com petróleo e outras coisas. Ficou muito rico. E é dito que uma vez perguntaram a ele quanto mais de dinheiro satisfaria um homem como você. Ele disse: apenas um pouco mais. Não há satisfação, não se chega a ela nos apetites, sejam eles quais forem. Jesus então tem a resposta. Palavra de Deus em primeiro lugar. A nossa obediência a Deus acima dos apetites.
A nossa obediência no sentido de nos relacionarmos com Deus, como Deus em nossas vidas. Eis o caminho da satisfação. Não será nos nossos apetites. Primeiro a palavra de Deus em nós. Depois o pão, depois os apetites. Primeiro a palavra de Deus em nós. Depois o pão e os apetites. É preciso tomar cuidado então com a ilusão que a satisfação vem dos apetites. A nossa satisfação vem de sermos saciados pela palavra de Deus, que então nos leva para perto de Deus, nos enche da verdade de Deus, da verdade eterna. Aí é que nós vamos encontrar realmente a satisfação e não nos apetites. É preciso então desconstruir as ilusões da tentação. Alguém aqui nesta noite, numa situação em que você está preso à ilusão de um apetite, de satisfação num apetite, que nesse momento, pela graça do Senhor, você possa desfazer, desconstruir essa ilusão e o Senhor possa dar-lhe vitória e você não seja preso desta canção, deste soar, desta flauta maligna. Mas a tentação continua e continua trazendo ilusões para cima de Jesus Cristo e para cima de nós também. E ela vem e diz que a realização vem de status. A realização vem de status. E aqui nós temos a proposta do mundanismo. E o verbo é promover-se, promover-se. O diabo se volta para Jesus Cristo e diz: se és filho de Deus, se és filho de Deus. E aí nós temos que parar e lembrar da gramática, que os gramáticos da língua original, aqui em que foi escrito grego, nos dizem que esse ser aqui é entre as condições possíveis gramaticais, a força gramatical pode ser dada. Neste caso aqui, esse ser seria como ou desde que você é o filho de Deus, ou como você é o filho de Deus. O diabo havia levado ele para onde? Para um ponto alto do templo em Jerusalém. E disse para ele: como você é o filho de Deus, desde que você é o filho de Deus, joga-te daqui. E aí ele cita o Salmo 91, 11 e 12, onde diz que os anjos haveriam de cuidar daqueles que são do Senhor. Mas veja a colocação: como você é filho de Deus, isto é, pense na sua promoção. Aqui está o status. Afirme-se, projete-se, promova-se. Isto que é muito comum, que domina o mundo. E o mundo pensa que alcançará realização na corrida do status. E haverão de correr e correr atrás do status, pensando em chegar a uma realização. Como você é o filho de Deus, por que não? Capitalize nisto, capitalize no seu status de filho de Deus. Que hora oportuna, olha só, você pula daqui, os anjos vão segurá-lo. Não é nos dito aqui que havia uma plateia, mas no templo ficaria implícito uma plateia, porque sempre haviam pessoas no templo. Mas mesmo que não houvesse uma plateia, certamente isto daria a Jesus Cristo uma grande afirmação de status. Ao invés de você permanecer fazendo a vontade de Deus para a qual você veio ao mundo, ser o Salvador, por que não deixar essa condição de homem humilhado e que vai ser humilhado até a cruz? Por que não nos deixar nisso e capitalizar no seu poder e glória? A grande ilusão de que a realização na vida vem do status é o mundanismo, ensina isto e as pessoas se desgastam nisso. Não deixe o seu coração andar por aí. De tudo aquilo que Deus tem lhe dado de capacidades, habilidades e oportunidades, e de tudo aquilo que você puder conquistar, fazendo o melhor com que Deus lhe der, nunca pense que a sua realização estará ali. Não virá de status. Status é um jogo de vaidades, é algo muito vazio.
Não pense que a realização vem de status como você ouve, como é vendido até escolas, universidades, são vendidos no mundanismo, e nós entramos por aí. Não é por aí. A realização não vem de status. Jesus rebate. E Jesus diz, novamente citando Deuteronômio, que não poderíamos tentar o nosso Senhor Deus, não podemos colocá-lo à prova. A realização, diz Jesus, depende de nos submetermos e nos relacionarmos com Deus. Daí vem a nossa realização. Da realização que nós encontramos só em Deus, de estar em paz com Ele, sabendo que aonde nós chegamos e temos com Ele, e estamos em paz com Ele, e onde nós estamos, nos progressos da vida, nós estamos ali para fazer a vontade dEle, e andar com Ele, e aí então estará a realização em nossas vidas, em nosso íntimo, seja qual for o nosso status. Inclusive vamos ser libertos de medir a nós mesmos pelos padrões do mundo, que haverá de nos tornar sempre não realizados e insatisfeitos, ou nos dar a realização falsa que mais cedo ou mais tarde virá à tona, porque é uma ilusão. Realização segundo Jesus Cristo, segundo a resposta dele, a realização é sempre em Deus e não em status ou qualquer outra coisa que o mundo tenha. A minha realização está em Deus, mas a realização em Deus precisa ser uma realização com Deus. Eu caminho na minha vida, nos meus desenvolvimentos com Deus. Isto é, não coloque Deus à prova. Não, você faça aquilo que Deus quer e espera de você em seus caminhos, em suas buscas de vida. Por que não se jogar daqui de cima? Não. O que Deus quer de mim é outro caminho. Ainda que isso pode ser uma grande projeção diante do mundo, não é o caminho de Deus para mim. Seja onde for, como for, que eu e você possamos sempre estar buscando a realização em Deus e com Deus. Desconstrua a ilusão da tentação. Alguém aqui hipnotizado, envolvido por essa ilusão de realização pelo status, essa competição mundana que chega a lugar nenhum. Que o Senhor o liberte. Que o Senhor aplique a palavra no seu coração e você possa encontrar o caminho da verdadeira realização na vida com Deus. Que você possa ser vitorioso em desconstruir essa ilusão e fazer a interpretação correta das coisas, iluminado pela palavra de Deus. Mas a tentação continua atacando, o tentador continua falando. E a tentação vem com a ilusão de que o preenchimento vem de posses, vem de coisas. E o preenchimento vem das coisas e das posses. Ser preenchido lá dentro, meu íntimo. Ser pleno aqui dentro. Ser completo, meu íntimo. No meu íntimo me sentir integral, holístico. Como? Pelas posses. É o caminho do materialismo. Portanto, o verbo é ter. Este é o verbo do materialismo, dessa proposta que o diabo mais uma vez leva Jesus agora ao topo de uma montanha. E nesta visão é mostrado a Jesus Cristo os reinos. Esses reinos então que estão todos, como diz a palavra, jazem no maligno. E então o diabo diz, aí estão os reinos e o esplendor deles, o brilho deles. E o diabo diz, eu te darei tudo isso se você se prostrar e me adorar. Você está aqui como filho de Deus, você é o filho de Deus, humilhado aqui no deserto, vivendo a experiência de filho de homem. Por que não ir para a glória? Por que não subir à glória das posses?
você está aqui nesse momento desprovido, busque as posses, porque aí está o preenchimento. Você não está vazio, você está desprovido aqui, você precisa se preencher. Eu posso fazer isso com as coisas, com as posses. Esta realização do materialismo do ter, através dos reinos e do esplendor. E o materialismo nos cerca, a ilusão vem a nós do materialismo nos tentando. Vivemos numa sociedade, numa cultura materialista. E infelizmente, esta ilusão tem adentrado, inclusive, uma grande parte da chamada pregação evangélica, o gospel por aí. A chamada teologia da prosperidade. Onde Deus é um instrumental para meu preenchimento em posses e coisas. Você ouviu? Deus é um instrumental para então aí eu chegar ao preenchimento do ter. É uma distorção, é uma ilusão bíblica, entre aspas, na verdade, nos fustigando com a proposta materialista que o mundo abraça, que nós ouvimos na mídia, no marketing, e daí por diante, na conversa dos amigos. É o ter, ter, ter. Quanta inveja move a sociedade? Inveja materialista. Quantas pessoas, por exemplo, escolhem carros pensando em preenchimento e até inveja? É um caminho tolo. O esplendor deste mundo. Entendia Jesus de preenchimento? Certamente que sim. Ele não abraça o caminho da tentação porque é ilusório. As posses, coisas materiais, são limitadas. É impossível as posses nos dar preenchimento. As coisas materiais, sejam financeiras, bens, estas coisas podem nos dar, sim, não negamos, um conforto físico material. Podem dar. Mas não vamos confundir isso, é isso que Jesus Cristo está expondo e é o que ele abraça aqui. Não confunda esse conforto físico material com preenchimento espiritual. Sentir-se realmente pleno espiritualmente. As coisas, o materialismo, pode nos dar um dado conforto físico material. Porém, a coisa é um tanto quanto traquina. Porque me parece que também o ter, principalmente ter mais, acaba trazendo desconforto. Percebo, acompanho muitas pessoas com bastante posses, que vivem atribulados pelas suas posses. E aí então, precisamos avaliar isso com cuidado. Claro que é mais confortável ter um teto debaixo do qual eu posso morar do que habitar nas ruas. Claro que é muito mais agradável e confortável eu ter um pedaço de pão para comer do que passar o dia sem nenhum alimento. Claro, há um conforto. Mas mesmo assim pode ser algo que nos leva também a desconforto, dependendo de como abraçamos, dependendo de quanto temos, etc. Mas o preenchimento não vem daí. Jesus Cristo está no deserto, tempo de provação. Não há ali posses. Por que não abraçar os reinos do mundo e encontrar o preenchimento? Jesus Cristo está vazio. Jesus Cristo está precisando de preenchimento. Qual é a resposta dele?
Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Jesus Cristo está desprovido do conforto, das posses, dos materiais, mas Ele está totalmente preenchido. Então, a realidade é esta. Já conheci, você talvez diga a mesma coisa, pessoas com muito do ponto de vista material e totalmente vazias espiritualmente. E já conheci pessoas remediadas do ponto de vista material e totalmente preenchidas espiritualmente. Porque o preenchimento não vem das coisas, delas vem possivelmente um dado conforto, possivelmente, físico, material. Mas o preenchimento é somente de adorarmos ao Senhor, vivermos para Ele em tudo que somos, no pouco ou no muito, termos sempre o preenchimento. O que Jesus diz aqui é que o preenchimento está em Deus e que as nossas posses, na nossa forma de ver as coisas, elas precisam estar abaixo, aquém de Deus. A ilusão da tentação inverte esta ordem. E Jesus Cristo desconstrói essa ilusão. Ele diz, não é assim. É Deus em primeiro lugar. E abaixo, a questão material. Como eu vou ter? Por isso, posses, a questão material em nossas vidas deve ser sempre algo que experimentamos e buscamos com Deus. Que nós nunca venhamos a vender a alma ao diabo, em ordem ou visando termos as posses, porque esse é o caminho da miséria espiritual. É isso que o diabo propõe a Jesus. Você vai ter o preenchimento das posses materiais se você vender a sua alma para mim. Nunca venda a sua alma ao diabo para conseguir qualquer coisa. E isto pode ser uma pequena mentira para conseguir algo, como pode ser um grande golpe de corrupção e engano, seja o que for, que você possa ser abençoado por Deus, que todos nós aqui possamos, do ponto de vista material, sermos abençoados e prósperos, mas jamais contra Deus nos nossos caminhos para chegar a isto. Se tivermos alguma coisa, se chegarmos a alguma posse, que seja algo que nós obtivemos com Deus, adorando ao Senhor teu Deus, jamais vendendo a alma ao diabo. Que o Senhor então abra a sua mente. Alguém aqui que está numa ilusão neste momento de que o preenchimento vem das posses, algum jovem deslumbrando os reinos do mundo aí quando se prepara para a vida e achando que aí é que você vai encontrar então lá nessas conquistas materiais o seu preenchimento. Que Deus o ajude a desconstruir e você possa construir uma carreira com Deus longe dessa ilusão. Talvez um adulto aqui nesta noite está preso nesta ilusão. Que Deus lhe dê lucidez para desconstruir esta ilusão. Então a tentação é sempre uma ilusão. Esse concatenar equivocado da percepção da realidade. E aí nós caímos na tentação. Por isso, para vencê-la, temos que ter esse discernimento crítico, iluminado pela palavra de Deus, nossas mentes iluminadas pelo raciocínio da palavra, e aí nós conseguimos perceber o engodo, essa construção de ideias, que é uma construção errada, por detrás há uma grande ilusão, e podemos dizer, não é assim, e invertermos as coisas se necessário, tirar as coisas do lugar que estão se necessário, para termos raciocínio límpido e claro, lúcido, e vencermos a tentação e caminharmos em vitória. Que Deus dê a cada um aqui nesta noite, a esta igreja, a habilidade de desconstruir sempre as ilusões da tentação, e que cada um nessa igreja possa sempre avançar e avançar nos caminhos do Senhor. Homero foi um autor, poeta lá da antiguidade, uns 8 séculos antes de Cristo, e então os seus contos fazem parte das mitologias gregas, e ele conta a história então deste guerreiro Ulisses,
que, voltando para sua terra ali no mar Egeu, ele passa perto de uma ilha com seu barco, com os marinheiros, soldados. Mas essa ilha é algo onde acontece um fenômeno. Ela é habitada por seres que são metade mulher, metade pássaros. Na mitologia, a outra figura chamada sereias é metade mulher, metade peixe. Neste caso é metade mulher, metade pássaro. E elas são chamadas de sirenes. Aliás, sereias e sirenes vêm da mesma raiz etimológica do grego. Mas enfim, nesta ilha habitam essas mulheres, ou melhor, esses seres, metade mulher, metade pássaro, as sirenes. E acontece que elas emitem um som tão maravilhoso que quando os navios passam ali com os marinheiros, ninguém resiste. E os navios fazem o quê? Não resistindo, os marinheiros conduzem o navio para a ilha. Eles precisam ir lá encontrar com esses seres. E quando eles se aproximam da ilha, a costa dessa ilha é traiçoeira para os navios. E há rochas ali submersas, e os navios acabam ali com ondas fortes que ali batem, acabam se arrebentando naquelas rochas. E naufrágios e naufrágios aconteciam ali então. E morte, muita morte de marinheiros. Nenhum conseguia chegar à ilha e ver esses seres que os atraíam com este ruído super encantador. Ulisses está chegando ali perto daquela ilha. Ele sabe do problema e ele está ali com seus marinheiros e soldados. Como é que nós vamos resistir a isso? Porque ninguém resiste. Então Ulisses tem uma grande ideia. Ele tapa com cera os ouvidos dos marinheiros do seu navio. Mas ele quer ouvir o canto ou o som das sirenes ali. Então ele pede que ele seja amarrado no mastro do navio. Porque ele sabia que se ele não fosse amarrado e ele ouvisse, ele não ia aguentar, ia ceder. E ele então é amarrado no mastro, os marinheiros tapam os ouvidos com cera quando passam ali por perto desta ilha. É preciso ser muito atento à verdade, à realidade da tentação. E nos prepararmos, porque o encontro com ela é um embate difícil. E como é que nós nos preparamos? Nós nos preparamos antes, capacitados na palavra, pensando conforme a palavra, para então destruirmos, desconstruir toda a fortaleza de pensamento ilusório, a fim de não submergirmos. Como Jesus Cristo fez, o nosso Salvador e exemplo, vitorioso por nós, e nos mostra o caminho, de que nós não precisamos vivermos sendo derrotados pela ilusão das tentações e tendo que experimentar o amargor após a tentação. Lá na minha adolescência, mais ou menos, eu me lembro, pelo menos em termos do meu conhecimento, eu me lembro que surgiu um doce novo, uma pastilha nova, chamada House Metolitos. Um pacote bonito, novo, para a época mais arrojado, diríamos numa linguagem popular, mais moderno. Como era atrativo aquilo. E então vi a propaganda e decidi experimentá-lo um dia. Comprei um House Mentolito e abri aquele pacote bonito e coloquei um House Mentolito na minha boca. E qual foi a minha experiência? Meu irmão, coloquei na minha língua, minha irmã, coloquei na minha boca. Era doce, mas em segundos foi um amargo horrível. Até hoje, nunca mais coloquei um House Mentolito na minha boca. Começa doce e fica ruim, pelo menos para o meu paladar. Que nenhum de nós
tenha que experimentar isto, mas que possamos, como Jesus Cristo, no raciocínio da palavra, destruímos todas as fortalezas de raciocínio ilusório. E antes, então, que sejamos envolvidos, possamos ser vitoriosos. O que é que Jesus diz? Retira-te de mim, Satanás. Sim. Mas como é que podemos dizer isso? Por nós mesmos? Não. Satanás somente poderá sair das nossas vidas pelo poder e a presença de Deus. Por isso Jesus Cristo diz, retira de mim, Satanás, retire-se, Satanás. E ele cita a palavra de Deuteronômio mais uma vez. Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. É em todos os seus caminhos, é em todos os seus raciocínios, é em todas as insinuações que o diabo e o mundo possa trazer a você, que a mídia possa trazer a você, que sempre ali você se lembre e se lembre e se lembre. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, e que você, meu irmão, minha irmã, possa prevalecer sempre, adorando o Senhor e o servindo, e seja sempre alguém que escape dos laços do maligno, e uma história abençoada seja escrita na sua vida e na vida desta igreja. Amém? Amém. Vamos orar.